Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje trago a vocês um dos maiores medos da humanidade. Como se originou a maldição dos mortos-vivos. Se segurem nas cadeiras porque é algo impressionante que irão descobrir a partir de agora. Acredito que não somente eu, mas todos nós gostamos de um bom filme de terror. E quando falamos de um bom filme de terror, obviamente isso nos remete aos filmes de zumbis, que hoje nós temos milhões de títulos interessantes, desde os filmes mais engraçados, como Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto, até os filmes mais assustadores, como O Despertar dos Mortos, A Madrugada dos Mortos, Guerra Mundial Z e o pioneiro de todos, claramente, A Noite dos Mortos-Vivos. O tema ficou tão popular que acabou virando até filmes teens, como O Meu Namorado é um Zumbi, lançado em 2011. Mas você sabe como tudo isso se originou? Durante a primeira metade do século XVII, novas filosofias começaram a surgir, e principalmente aquelas baseadas em razão, ou seja, ciência e a lógica começaram a andar juntos. E todo esse processo foi liderado por um homem que foi muito importante, chamado René Descartes, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar. Ele estava perfeitamente satisfeito com a ideia de que Deus havia criado a existência e as leis da natureza e que, após a criação, Deus deveria deixar o mundo funcionar por si só, sem a sua intervenção divina. Com base nisso, Descartes sugeriu que as pessoas parassem de botar a culpa por seus fracassos e adversidades em Deus ou no diabo, e sim assumissem as responsabilidades por suas ações. Eventualmente, sugestões como essa fizeram com que a crença satânica entrasse em declínio e as pessoas passassem a ver o mundo de forma mais tranquila. Por enquanto, o diabo ainda reinava supremo, mas a igreja começou a buscar alternativas para conseguir mais e mais fiéis por meio do seu medo. Por diversas crenças e mitos populares surgiram, mas em meados do século XVII, com o diabo ainda no auge do seu poder, a Inquisição decidiu então introduzir uma nova forma de horror diabólico. Bom, considerando que Jesus tinha uma legião de anjos divinos, decidiu-se então que Satanás deveria existir no mesmo pé de igualdade, ou seja, ter uma legião de criaturas do mal. Dessa forma, para assustar os vivos, o inferno deveria ter alguma forma ou mesmo alguma criatura que poderia assustar as pessoas, principalmente criaturas que seriam impuras, que não eram capazes de morrer. O conceito não era ruim, mas não era muito assustador do que a ideia de fantasmas como uma forma física. Era preciso ir além. Esses seres deveriam ser predadores, assim como a lenda dos lobisomens ou mesmo dos vampiros, para incitar as pessoas o medo que levaria eles se ajoelharem perante a igreja, implorando, obviamente, pela sua salvação. E qual era a coisa que todas as pessoas que buscavam a salvação de suas almas, ricas ou pobres, temiam perder? A resposta para essa pergunta foi encontrada na Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, no Levítico 17:11, que diz o seguinte: é o sangue que faz a expiação da alma. Bom, dessa forma, determinou-se que os mortos-vivos eram criaturas que devoravam sangue das pessoas, desviando-as do caminho da salvação. Havia um pequeno problema, pois esse versículo, na verdade, ele remete à antiga lei hebraica da expiação, o que tinha pouco ou mesmo nada a ver com o cristianismo. Mas logo se descobriu um jeito de acomodar a lei quando a igreja reformou a doutrina da transubstanciação. De acordo com esse dogma, quando um bom cristão bebe o vinho da Eucaristia, ele está bebendo figurativamente o sangue de Cristo, que passa a fazer parte do seu corpo. Qualquer criatura que extraísse o sangue de um cristão estaria, portanto, roubando o sangue de Cristo. Desse modo, os mortos-vivos poderiam ser retratados como anticristos, cujo objetivo era devorar o sangue e a força vital do Salvador. Em 1645, o escriturário católico grego chamado Leo Alatius, ele escreveu o primeiro livro sobre os mortos-vivos sugadores de sangue. Nesta obra, ele descreve criaturas, mortos que realmente eram incorporados ou possuídos por um demônio. Esses mortos, eles recebiam um nome chamado de vricólocas.
Bom, a ideia era relativamente nova para o cristianismo ocidental, mas já fazia parte do folclore grego. Em 1657, François Richard, um padre jesuíta francês, mencionou os mortos-vivos diabólicos em grande parte de seus manuscritos. Ele trazia essa criatura satânica à tona e conseguiram até remodelar e alterar a imagem desses tais vricólocas para um mercado que jamais ouvira falar nele. Ao fazer isso, reconheceram que essa criatura satânica não poderia existir na presença de artefatos cristãos. Como consequência, toda uma nova mitologia foi criada ao redor do personagem. Decretou-se que essas criaturas elas poderiam ser repelidas por objetos consagrados como a água benta, a hóstia ou até mesmo o crucifixo. Havia um antigo ritual originado na Romênia e na Hungria, mais ou menos no século IX, que supostamente impedia que os mortos caminhassem. A população camponesa da região acreditava que, ao morrer, uma pessoa era ceifada da vida, e da mesma forma que as árvores e as colheitas eram cortadas do solo. Assim, era comum que cobrisse o cadáver com uma foice, como lembrete de que ele não já podia retornar ao mundo dos mortais. Isso pode explicar o fato de que a morte ou o ceifador sinistro ser há muito tempo retratada como uma figura esquelética coberta parcialmente por um manto e carregava uma foice. Aplicava-se esse ritual principalmente nos casos em que a pessoa havia morrido antes do tempo, talvez vítima de um trágico acidente, assassinato ou alguma enfermidade, pois ela poderia acordar repentinamente sem saber que havia morrido. E supunha-se que essa pessoa tinha alta probabilidade de se transformar em mortos-vivos, assim como suicidas, alcoólatras ou, como insistiam os clérigos, os filhos ilegítimos. Qualquer pessoa que viesse a morrer sem consentimento de Deus estava fadada a se tornar um morto-vivo, assim como aqueles que fossem enterrados nas terras não consagradas. Era bastante comum que as vítimas de praga ou de doenças infecciosas fossem enterradas rapidamente após a morte, sem qualquer tipo de solenidade. Essas vítimas eram condenadas expressamente pela igreja, que declarava que todos aqueles que fossem enterrados sem a presença de um padre certamente compactuariam com o diabo. Bom, meus amigos do canal, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma desmistificação, dessa vez sobre a famosa maldição dos mortos-vivos. Eu espero vê-los em breve em mais um Desmistificando a Crenças Populares. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e curtir nossos vídeos. É muito, muito importante para que nós consigamos manter sempre a mesma qualidade dos vídeos e continuar cada vez mais trazendo informações a vocês. Bom, fica aqui meu recado. Eu vejo vocês em breve e bons sustos a todos.